Vida em Equilíbrio, um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar, para inspirar pessoas e transformar vida. Juntos vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas às 18 horas no YouTube da Banjo Bahia e no meu canal podcast Vida em Equilíbrio com Andréa Cunha. Olá pessoal, eu sou Andréa Cunha e seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio, esse podcast que está aqui para inspirar você a de fato entrar nesse caminho de transformação que é maravilhoso, fazer com que a gente tenha equilíbrio em diversas áreas da nossa vida. E sempre vou trazer assuntos interessantes e atuais para você ficar por dentro e também pensar como na sua vida você pode ter mais equilíbrio. E hoje eu trouxe um assunto super interessante e também uma pessoa muito especial para falar sobre geração dopamina. Pois é, como criar nossos filhos nessa fase de tecnologia, nessa fase tão agitada que estamos vivendo. E aqui, à minha frente, a minha convidada de hoje é Francine de Oliveira, uma psicóloga, palestrante, que trabalha também com adolescentes e que vai trazer esse assunto, né, Francis? Bem-vindo! Isso. Seja bem-vinda a esse programa, por favor. Muito obrigada. Muito feliz pelo convite. Muito bacana e um tema maravilhoso, não é? Esse tema é geração dopamina, né? Como educar melhor seus filhos. É um tema desafiador, mas muito atual e muito necessário. Então, muito feliz pelo convite aqui, Andréa. Com certeza, né? E realmente a gente vê que a tecnologia é necessária. Estamos num momento que não tem como tirar a tecnologia, o acesso. É muito difícil a gente, né, simplesmente não dar atenção para isso, porque é importante, porque ela também veio para agregar, né? A tecnologia, ela agrega, ela realmente nos traz, nos facilita, nos traz informação. Agora, eu acho que aí é que tá a dosagem do uso da tecnologia, principalmente para os nossos filhos, para as crianças hoje, é que tá talvez desregulada. Você hoje no seu consultório ouve muitas mães buscar essa ajuda? Com certeza. Com certeza. Assim, eu tenho alguns casos clínicos, mas eu vou trazer hoje dois em especial, tá? Eu vou trazer um de uma menina que desenvolveu anorexia nervosa, tá? Não desenvolveu bulimia, mas desenvolveu anorexia. Ela chegou, assim, com 37 quilos, uma menina de 15 anos, com 1,54 m de altura, com 34 quilos, né? Pouco, Que precisou entrar em emergência, tomar soro, e tudo por influência das redes sociais. No final das contas, ela percebeu no processo psicoterapêutico de que as redes sociais estavam influenciando muito e ela simplesmente parou de comer porque ela queria ser magra. Sim. Né? Ela queria ser magra. Ela queria seguir um padrão, né, de beleza. Isso, um padrão de beleza. Para a idade dela, para o grupo que ela estava seguindo. E a gente tem que olhar o quanto isso é perigoso. Porque isso é perigoso para nós. Imagine para um adolescente que ainda não desenvolveu tão bem o cérebro, né? Porque o indivíduo vai desenvolver lá para os 21 anos, 24 anos de idade, né? Exatamente o ápice do desenvolvimento neuronal, cerebral, né? É depois dos 21 anos de idade. Então você vê um adolescente de 14 e 15 anos sendo influenciada pelas redes sociais, desenvolve anorexia. E tem outro caso também de um adolescente de 17 anos que eu tive que pedir interferência dos pais para poder retirar o celular dele, né? Eu entrei com exercícios da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, né? Para poder ele ter uma ajuda, porque ele não estava conseguindo abrir mão, ele estava realmente, né, viciado no celular. Isso estava interferindo ele desenvolveu também um transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, né? Esses jovens acabam desenvolvendo esses transtornos mentais, infelizmente. Com certeza, até porque a dopamina, ela tem isso, né? Ela é um prazer imediato. Então, quanto mais esses jovens têm esse prazer imediato, ele tem acesso, eles querem mais. Exatamente. Então, qual é o limite, né? O vício está aí. O vício está exatamente nisso. Então, a partir do momento que eu tenho acesso a algo que me dá prazer, e me dá prazer, e me dá prazer de novo, eu vou querer mais disso. E aí se torna um vício, porque é um fator de recompensa, né? Exatamente. Ele está buscando
buscando a recompensa, que é o prazer que ele tem. Fora isso, quando ele tá ali com jogos, que é super dinâmico, a quantidade de tela, de imagem, também trabalha, né, no neurosistema, na parte neuronal desses adolescentes, desses jovens, né? Isso tudo vai fazendo com que eles fiquem mais viciados e mais presos a essa sensação de prazer, né? E aí é que entra a questão da educação, que é exatamente esse ponto que você quer chamar a atenção, né? Que nós queremos chamar a atenção aqui, né? Falando em vida e equilíbrio, né? Assim, como educar de forma equilibrada seus filhos para que seus filhos se desenvolvam de uma forma equilibrada com saúde mental. Exatamente. Porque a saúde mental importa, né? A gente precisou ver uma sociedade adoecer muito, principalmente na pandemia, né, para que as pessoas pudessem despertar para a importância da saúde mental, né? Por isso, inclusive, parabéns, né, pela sua iniciativa de trazer um profissional aqui da área, né, porque precisa, né, esses profissionais precisam ser escutados, porque certeza. Nós temos muita vivência dentro do consultório de casos clínicos que vão trazer realmente a realidade do que está lá fora, né? Então, essa questão do prazer é aí que os pais entram. Onde é que os pais entram? No exercício do limite, em dizer não. Porque o indivíduo que sabe esperar o momento, a criança que sabe esperar, o adolescente que sabe esperar, ele sabe que aquilo vai dar prazer, mas ele não vai entrar no looping do vício. De querer de novo, né? E a gente está vendo hoje que existe, assim, é até difícil falar sobre isso, porque os pais se sentem ofendidos e eu respeito isso, eu compreendo, né? Eu compreendo muito isso, né? A gente precisa ter empatia, né? Porque os pais, as mães... É um assunto bem delicado. Não, é um assunto delicadíssimo. E não é fácil. Eu sou mãe também, eu sei da dificuldade. Exatamente. Não, né? Eu digo que o maior desafio do ser humano na Terra, o maior desafio, que a maior missão do ser humano na Terra é ser pai e ser mãe. Exatamente. É exercer educação. Tem um escritor brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora, que diz que criar filho é muito fácil. O problema é educar, que criar é uma coisa, educar é outra. Com certeza. E educar envolve limite. Porque exatamente. A criança bem educada é a criança que foi frustrada. A criança mal educada é a criança mimada. Com certeza, que não sabe ouvir não, né? Que quer tudo na mesma hora, que esperneia. E aí o pai e a mãe estão cansados, não querem ouvir aquele choro, aquela birra, e aí cede. Porque a criança manipula, né? Com certeza. A gente pensa que criança não mente, as pessoas romantizam, essa geração de agora, né? Elas estão com mais ousadia e com essa questão da manipulação muito mais forte do que na nossa época, né? Épocas mais atrás. Pelo amor de Deus. A gente não tinha essa coragem de enfrentar nossos pais. Nunca. Minha mãe só precisava me olhar. Não é? Eu também fui criada assim. Então, só olhar já falava tudo, né? Exatamente. Minha mãe só falava, olha, agora, assim, ó, é muito bom você falar isso, Andréa, muito bacana, porque o que é que acontece hoje, né? É a questão das polaridades. Minha mãe recebeu educação muito rígida, as minhas avós também. Minha mãe acabou repetindo essa educação rígida, assim. Inclusive, eu agradeço, porque a gente tinha muita disciplina. Sim. A gente não saía para brincar de segunda a sexta. Sexta-feira, olhe lá, de noite... E sábado, domingo, a gente tinha 18 horas estar em casa, porque tinha que dormir cedo para acordar, rotina. Rotina, para acordar no outro dia. Rotina para criança. Importantíssimo. Para no outro dia para escola. Adulta, imagina uma criança. Mas você aprende como? Você aprende quando? Você começa a aprender desde ser criança. Para a vida lá fora, é desde cedo que você aprende, né? Então, assim, essa rotina, essa coisa da minha mãe, da disciplina, muito legal. Mas tinha umas coisas que não eram legais. Eu escutei muito... Não, eu compreendo, né? Não tenho nenhuma mágoa com isso e tal, mas na época me dava raiva, tinha uma raiva, né? E engulo o choro. Engula o choro. Você engole suas emoções. Engole suas emoções. Isso é violento. Isso também também tem efeitos, né? Depois na nossa vida. Tem muitos efeitos. Então, porque o que acontece? E na educação, dar limites para a criança, a coisa muito importante é ensinar o indivíduo, a criança, a desenvolver inteligência emocional. A gente não aprende isso na escola. Não aprende.
né? A gente tem que se virar para aprender. Inclusive, hoje as escolas, por favor, providenciem colocar essa matéria. Educação financeira, educação emocional, porque a gente aprende ali na tora, a gente aprende com dificuldade, sofrendo, pagando um preço alto, né? E aí o que acontece? Tinha aquele extremo da educação muito general, né? E tal, disciplina excessiva. Com minha mãe não tinha essa coisa de burlar regra, era uma coisa assim, olhe lá uma vez ou outra, né? Então, vá dormir, não tô com sono, deite, fecha o olho que o sono chega. Era assim, deite, fecha os olhos que o sono chega. Eu ia várias vezes dormir 8 horas da noite sem sono, gente. Não tinha sono, mas eu tinha que deitar para dormir, porque 6 horas da manhã eu tinha que estar acordada para ir pra escola, né? E aí o que acontece? Qual é o extremo de hoje? Liberdade demais. Isso. Os filhos fazem o que querem. Chega no shopping, quer porque quer aquilo e tem que comprar. E você não, e dá escândalo, e a criança manipula. E a criança cede, aí os pais cedem, né? Porque a criança sabe manipular, com certeza, né? Porque a gente precisa desromantizar. A criança não mente, criança é pura, não é nada disso. Criança manipula, criança mente. Com certeza. Então, para conseguir o que ela quer. Inclusive, o caráter da criança começa a se desenvolver se os pais não percebem que existe mentira, se não cortar, é problema, né? Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio para isso no processo educacional. Sabe? Não é rígido demais, não é punição, não é a surra, não é a violência física, nem a violência psicológica, não é dizer engula o choro, não, chore, expresse sua emoção, você está sentindo o que? Raiva é normal, é do humano, é normal sentir raiva, né? É assim que eu faço com meu sobrinho, né? Tá com raiva, pronto, libera sua raiva aí, pega um travesseiro, um dia eu tava com ele, eu pego o travesseiro, jogue lá fora, esmurre o travesseiro, pode gritar, grite, e eu esperando ele terminar de gritar. Aí só que eu percebi que ele começou a se aproveitar daquilo. Já tinha passado, ele estava querendo me manipular. Eu digo, olha, a raiva já passou, você já expressou, agora isso aí já é birra. Vamos sair da birra. Já é diferente. Vamos sair da birra, porque aí já não é mais aquilo, né? Então, é a gente ficar atenta, né? Encontrar esse equilíbrio. Na verdade, eu acho que é um posicionamento, né? Os pais, a gente precisa, como pais, hoje eu sou mãe de um garoto, né, pré-adolescente, 13 anos, e eu vejo os desafios de criar uma criança hoje, no momento atual. Porque tem o meu posicionamento como mãe, que estou ali lidando com ele, vejo os pontos, né, que precisam ser trabalhados, onde ele faz a birra, onde de fato também tem o meu erro, né? Porque existem momentos que você está ali tão... Ainda mais eu, né, que crio ele sozinha, então... Quando eu vejo, eu estou cedendo, eu finjo que não estou vendo. Então, tudo isso vai impactando. Mas o posicionamento é importantíssimo. Os pais estarem presentes e mostrar quem é o adulto dentro de casa e quais as regras. Exatamente. E que as regras têm que ser seguidas. Porque o que eu vejo quando o meu filho ele se aproveita disso? Porque no momento que ele me vê muito ocupada, ele não faz. Aquela regra, ele sai, entendeu? O tempo, ele passa. Então, ele tem um tempo de celular que eu coloquei um momento. Mas, quando ele vê que eu tô muito trabalhando, muito ocupada, ele passa 1 hora, 1h30 a mais, entende? Então, assim, como a gente tem que se posicionar nesse momento que ele não tá seguindo essas regras? Exercer sua autoridade. Tem que ter tem que exercer a autoridade. Porque existe a recompensa, mas também tem que ter o preço. Tem que ter a punição de não cumprimento daquele acordo. Isso. Porque é um acordo. Exatamente. E a criança, ele aprende a seguir acordos, né? E a seguir regras desde criança. Isso é um treinamento. É um treinamento para a vida adulta. Já, porque a vida adulta vai ter essa necessidade. Exatamente. Porque a gente vai viver em grupo, né? Ele vai ter mais contatos, mais relacionamentos. E é preciso aprender que existem regras e precisam ser cumpridas. Exatamente. E aí é a questão da disciplina, do exercício da disciplina, da autoridade. Sim. Que é diferente de autoritarismo. Com certeza. Porque é muito diferente e as pessoas confundem não é gritando, isso. Não é? Isso, pra porque colocar essas regras. Como é que você vai conquistar a autoridade com a criança? Tem uma palavrinha mágica. Uma frase, né? 2 palavrinhas mágicas. Dando exemplo. Dando exemplo. Eu ia falar até sobre isso também. Dando exemplo. Eu vivenciei uma situação na minha família com uma prima minha, que é minha filhada, né? A filha da minha prima é minha filhada. Ela era pequenininha, tinha uns 4, 5 anos. Tava todo mundo lá e tal, na casa da minha tia. E aí minha prima fez... Minha filhada soltou um palavrão. Aí a mãe veio, menina, não fale essa palavra, que coisa feia. Aí ela olhou pra minha prima e fez, hoje você fala isso, você fala essa palavra. Menina, foi aquele silêncio constrangedor.
Foi um silêncio Criança constrangedor. faz isso, Ah, né? porque, tipo assim, ela perdeu a chave, né? Ela perdeu o chão, perdeu a chave, porque, tipo assim, pronto, eu realmente não tenho moral. Como é que eu vou dizer pra minha filha? E isso é um exemplo simples que eu tô dando, porque tem coisas muito mais sérias que a gente pode trazer, né? Mas, assim, comece a observar seu comportamento, como é que você exerce sua autoridade e se você tem autoridade. Porque para você ter autoridade, educar um filho, você tem que ter moral. E eu já vi algumas cenas feias de ver, de criança chutando pai, mãe, principalmente, avó, mandar calar a boca. Mandar calar a boca. E tem uma cena que eu soube, aconteceu ano passado, e só vim saber esse ano. Minha tia, né, minha tia-mãe, que acompanha também quando eu preciso com meu filho, aí ela veio contar de uma situação de uma amiguinha do meu filho que tratou mal a mãe, e ela viu uma cena super forte. E eu disse, eu não sabia disso. Que isso tinha ocorrido, né? Da menina xingar a mãe, mas de um nome feio. Que, sabe, não dá pra falar aqui. E eu disse, nossa, e essa menina fazia parte do grupo do meu filho da escola. Entende? Eu me preocupo com quem, né? Porque eu sei a influência do meio. Então, com quem ele tá andando. Tem que então, se eu queria saber sim. que grau de relacionamento ele tinha. Claro, foi um fator de grupo que precisava todos estarem juntos, né? Foi um evento. Mas eu não soube, porque não foi eu que estive com ele, né? Não estive presente, então eu não vi a cena. Mas depois que eu soube, eu me preocupei. Eu disse, nossa, isso é preocupante, porque uma criança que faz isso, a outra criança, claro, depende muito de como, né? Como você disse, o exemplo dentro de casa, mas ele pode achar que é normal fazer isso. Exato. E não é, né? E outra coisa que eu vejo que essa negligência com a educação é não saber dizer não e não colocar o filho no lugar de filho. Exatamente. Que ele tem o lugar de filho, o papel de filho. E aí eu trago a constelação familiar, não é? O lugar muito importantíssimo. Muito bom papéis. Que você trouxe aí, exatamente. Não pode burlar a lei da hierarquia. Exatamente. Né? Quando a gente vai estudar a constelação, a gente estuda as leis, Já né? Já estudei também. Isso. A lei da hierarquia, né? Qual é? O filho está abaixo dos pais, né? Então os filhos são os pequenos. Nós somos os pequenos diante de nossos pais são os grandes. Então, quando os pais não exercem a autoridade que é deles, eles permitem com que aquele filho se torne um pequeno tirano. Um pequeno tirano doméstico. Com certeza. Né? Então, assim, é preciso rever, né? Você está dando limite para seus filhos, você dá exemplo, sabe, assim. E outra coisa, viu, Andréa? Os pais ficam muito preocupados em serem amados pelos filhos. Isso, exatamente. Os pais inseguros, principalmente inseguros. Principalmente, né? Quando eles são ausentes, né? São então, ausentes. Eles querem compensar a ausência, dando presente, fazendo vontade. Porque o raciocínio é assim. Aí eu fico pouco tempo. Eu já escutei isso tem em consultório. Preço muito grande alto. na vida, muito alto na vida de uma criança. E eu já escutei isso em consultório, principalmente de pais. Eu fico muito pouco tempo com meus filhos. Eu não quero chamar a atenção deles. Isso é muito ruim. Até porque a mãe que entra nesse lugar de educar e dá limite. Então a mãe entra no lugar da chata. E o pai entra no lugar do pai bacana, gente boa, parceiro, né? Que leva os filhos para brincar, para se divertir, leva para o shopping, compra presente, não dá limite, porque o pai tem pouco tempo com o filho e quer compensar o tempo, mas ele tem que pensar na qualidade da relação. Com certeza. Né? Então ele quer e não dá aquele filho, e aí não quer entrar nesse lugar de dar limite, não quer. E aí a mãe acaba ficando nesse lugar muito chato de educar sozinha os filhos. Então isso é injusto, né? Isso é muito injusto. Porque a mãe acaba ficando, minha mãe é chata, e o pai é o bacana. E não é assim. Esse pai, às vezes, ele não está exercendo a obrigação dele, o dever dele de educar esse filho, de dizer não para esse filho, de frustrar esse filho. Com certeza. E eu já ouvi isso do meu filho, não é muito fácil ouvir, né, do filho falar, porque você é chata, as mães dos meus amigos não são assim. Então eu disse, não, eu prefiro ser chata e hoje te educar, né, mostrar a você o que tem que ser feito, do que com amor, do que lá na frente você não seguir, né, exatamente isso que eu estou fazendo agora com você, tem impacto depois. Então depois você vai ver como isso é amor.
em vez de ser chatice. Então, é melhor você ser uma mãe chata do que uma mãe que tudo permite, do que uma mãe que simplesmente deixa a criança fazer o que ela quer. Isso realmente está acontecendo demais nessa geração de agora. Demais. Até porque eu vejo também que essa questão da tecnologia, desde muito cedo as crianças já estão tendo acesso, que eu acho que já é também um outro erro, né? Eu tô falando até por mim. Eu errei a partir do momento que eu tive um tablet, onde eu viajava, eu não estava morando em Santa Catarina, então nos voos, né, naquela dinâmica de estar fora muito tempo trabalhando, também me sentia ausente, e aí eu queria compensar, e acaba a gente dando o quê? Tablet, galinha pintadinha, um monte de desenho para meu filho ficar ali, porque eu queria que ele ficasse calmo, que ele tivesse ali atenção e não sentisse a falta da minha presença, que às vezes eu, né, estava muito tempo fora de casa. Isso. Então eu sei bem o que é isso, né? Exato. E aí entra aquela coisa do que você trouxe, da questão da medida, né? É a questão da substância, né? Qual é a diferença entre uma substância que cura e que mata? É a dosagem. Com certeza. É a dosagem, né? Tem outra coisa também, a questão em relação aos pais, que é aquelas pessoas que passaram por muita dificuldade. Sim. E que não querem que os filhos passem por dificuldade. Né? Batalharam, pegaram ônibus, né? Passaram dificuldade mesmo. Sabe, não tinha dinheiro para comer, era dinheiro contado ali, né? Sofreram muito as restrições, né? Até conseguir conquistar algo. E aí colocaram, né? Construíram uma crença disfuncional de que para meus filhos eu vou dar tudo. Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Só que isso é um grande equívoco. Porque as pessoas se desenvolvem na dificuldade. Com certeza, a dificuldade faz com que você seja mais forte. Muito mais. Ela desenvolve a personalidade, ajuda a estruturar o ego. Ajuda a estruturar o ego, né? Uma pessoa que passa por dificuldades, ela desenvolve resiliência com mais facilidade. Né? Então, um indivíduo que tem uma resiliência bacana, satisfatória, ela está mais apta a sobreviver no mundo lá fora do que aquela que não tem resiliência, que recebeu tudo na mão de forma fácil. Com certeza. E essa é uma grande lição que nós temos para realmente ensinar os nossos filhos, é ser resiliente. Porque hoje também que eu vejo nessa geração de agora, né, que essa geração a geração alfa, tecnológica, né? alfa, é que eles não querem perder tempo. Eles são impacientes, eles querem tudo de imediato. Exatamente. Então, se não der agora, né, eles já ficam desesperados. Então, assim, é justamente por isso, porque não são resilientes. Além da desistência com facilidade, não terminam projetos, não se aprofundam em algo, porque é tudo muito rápido. Então, assim, a informação é rápida, a tecnologia, você tem Google, você não pensa mais. TikTok, né? TikTok. Aqueles vídeos de segundos, de minutos, que você vai passando um vídeo por outro. Então, ó o vício. Exatamente. Então, é muito mais tela, muito mais a parte visual, a informação rápida, que às vezes não tem profundidade. E cadê o livro? Cadê aquele momento de realmente buscar, de treinar, de buscar mais informações? E aquele momento do ócio? E do ócio. Aquele momento do tédio, de não fazer nada mesmo. Né? Por que essa criança tem que estar sempre sendo estimulada? Não é? Estímulo, né? O tempo inteiro. O estímulo o tempo inteiro. Né? E aí você vê crianças desenvolvendo ansiedade. Isso, ótimo. Já pensando lá na frente. Né? E qual é uma das terapias para a ansiedade? Meditação, mindfulness, né? Exercício da atenção plena, que é exatamente o quê? Parar para contemplar, parar para não pensar em nada. Não pensar em nada. É o momento presente. Está no momento presente. Exatamente. Entende? E aí você vê ali a relação entre o vício das redes sociais, o vício da tecnologia, o vício no celular. As pessoas estão andando assim. Né? Eu vejo até no meu condomínio, os tutores vão passear com os pets e eu fico chateada, aborrecida, né? Porque às vezes o pet tá lá comendo um cocô de outro cachorro. Exatamente. Tá comendo comida de lixo e o tutor tá ali, ó, no celular. E é isso também, né? Esse pai que tem filho pequeno em casa tá lá no celular. E aí tem um exemplo conversa novamente, com o filho, né? Que você trouxe. Exatamente. O exemplo. Então você tá sendo exemplo. Então quanto tempo você tá ficando no celular? Porque às vezes fala da criança, mas você mesmo tá o tempo inteiro. Eu mesma, eu procuro... Não tem tempo de valor com o Exato, filho. Tempo de valor. Eu me policio, tá? Às vezes eu me pego assim, eu digo, não, peraí. Quando eu tô com meu sobrinho, eu tento deixar o telefone de lado, né? Para estar com ele, presente, até para poder tirar ele também da televisão, tirar ele do celular. Né? Nós viajamos para São Paulo agora em junho e eu disse, olha, você não vai pegar celular.
Você vai ficar, pedir o celular, não, você não vai ficar em celular. E aí a gente foi para parque, a gente só via celular um pouquinho, um desenho antes de dormir. Quando chegava no hotel, entendeu? Porque assim, não, você tá viajando, você tá aproveitando, você tem que olhar a paisagem, você tem que conhecer o lugar. Exatamente. Não faz sentido você estar ali. Que tá vivendo. Não adianta você estar ali no lugar, tá viajando e tá na tela do celular. Então você não tá vendo. Você não viveu aquele momento, você não viu o lugar. Você não viu o lugar. Aquela experiência não aconteceu praticamente. Exatamente. Exatamente isso. Então, é preciso ficar atento, né? Mas falando, Andreia, da questão, eu trouxe uma pesca. Né? Ótimo. Vamos falar um pouco dessa ansiedade, porque assim, o comportamento, um dos comportamentos de... Meu filho já me ligou 10 mil vezes aqui, ó, ansiedade. Se eu não atender imediato, ele liga 10 vezes. Aqui, ó, geração dopamina. Mas uma coisa, assim, vamos falar um pouco também do padrão. Sim, você vai trazer informação importante, mas assim, esse padrão de comportamento, né, em relação a essa geração dopamina, que você trouxe que a ansiedade é um deles. Mas existe também a questão que você trouxe à sua cliente, que é que ela não comia... O desenvolvimento dos transtornos alimentares, né? Anorexia nervosa. Tanto para não comida, né, não querer comer, também é um excesso. Desenvolvimento da obesidade, da compulsão alimentar. Exatamente, isso tá junto. Não, são sintomas que estão juntos, são comorbidades. Tanto que quando ela entra numa ansiedade muito aguçada, ela vai para compulsão. Exatamente. E aí ela engorda muito. Porque aí quando ela quer preencher vazios, né? Ela quer preencher vazios, exatamente. E o prazer que é a fome emocional. Da dopamina, ela faz isso. Ela tem que o tempo inteiro estar buscando recursos, né? É a fome emocional, né? É a fome emocional, E aí essa paciente, ela ficava entre a compulsão e, agora, claro que ela não engordava muito, né? Porque ela tem uma estrutura magra. Tanto que ela era muito magra. Ela ia para as sessões presenciais de casaco, tipo no verão, e ela de casaco. Não tinha gordura, né? Não tem gordura, escondendo o corpo. Claro que vai esconder o corpo. Porque até ela chegou a sofrer bullying na escola. Ela teve que se afastar um tempo da escola. Isso é bem por sério, causa né? disso. É muito sério, né? Porque, assim, a questão do bullying, né, na escola das crianças é a falta de empatia, né? Sim. E é falta de empatia e falta desse desenvolvimento emocional, falta dessa inteligência emocional, exatamente, né? A dificuldade da criança se colocar no lugar da outra, né? De acolher a dor da outra, a dificuldade da outra. Eu me preocupo muito com isso, Francis, porque eu vejo essa geração, pelo menos o meu ponto de vista, um pouco, né, a minha vivência é quem é, né? Quem está sendo essa geração hoje, o que é que elas vão ser no futuro? Porque a questão da empatia, essa questão de narcisismo pode ser, né? Crianças hoje que estão ali porque elas estão o tempo inteiro no automático, elas não estão presentes. Então é como se elas não vivessem, não criassem essa inteligência emocional. Então imagina esse adulto, quem vai ser essa criança no futuro? Não, né? Não vai ser sem empatia, sem de fato se preocupar com o outro. Tudo bem, eles hoje tem alguns movimentos que você vê que jovens fazendo campanhas, fazendo coisas que para ter tanto equilíbrio, mas deixa eu ver a palavra, fazer com que todos sejam iguais, ótimo, mas não tem uma profundidade disso. Entende? Então a gente precisa batalhar sim por causas importantes, fazer com que essas crianças tenham mais empatia, mas que criem esse ser humano mais humanos possíveis. E para serem humanos, eles precisam ter esse estado de presença e precisam ser tocados para olhar o outro. E como é que eu vou olhar o outro se eu estou o tempo inteiro na tela? O tempo inteiro eu estou me alimentando de tecnologia. E olhando para a tela, para o mundo imaginário. Eu só estou aqui fantasioso. alimentando exatamente a fantasia, o ilusório, a ansiedade. A ansiedade é projeto futuro. Como é que eu vou criar? Quem é esse adulto? Então a gente está formando, né, esses seres novos para o mundo. Como? Quem são essas pessoas que vão estar lá na frente? Ótima reflexão, porque assim, se esse indivíduo, ele não desenvolve empatia, e ele começa a desenvolver um narcisismo e um transtorno, relação, né? E um transtorno antissocial. Sim. Porque na infância e na adolescência é chamado transtorno antissocial. Na vida adulta é narcisismo e é chamado de sociopatia, que é o psicopata. Que é o psicopata, exatamente. Entende? E o nosso mundo está aí, não é?
cheio de pessoas, vizinhos e colegas, né, de trabalho, de faculdade, na escola. Uma impaciência geral, não se existe mais, né? A paciência, você de fato querer ajudar outra pessoa. Eu vi alguns vídeos na internet que eles colocam pegadinhas de como se estivesse sequestrando alguém, as pessoas não fazem nada. Não fazem nada. Isso me assusta, sabe? São experimentos sociais, né? Essas pegadinhas, experimentos né? sociais. Você sabe qual é uma das características mais importantes no psicopata? Ele é um tipo de pessoa que não mede esforços para conseguir o que ele quer. Isso. Então, assim, ele é narcisista, ele não mede esforços, então ele passa por cima de você. Ele não tem empatia pela sua dor, ele não quer saber se vai doer em você, se você vai sofrer, se você vai chorar, se vai causar um trauma em você. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em alcançar o objetivo dele, em conquistar a meta dele. Agora, imagine essas crianças hoje que querem porque querem, o que querem, na hora que querem, que não sabem ouvir um não, que são mimadas. Imagine. Olha a probabilidade, porque se ela tem uma tendência, uma herança genética, se ela carrega ali uma probabilidade genética e epigenética, porque essa criança ela pode ali conviver com psicopatas. Com certeza, e desenvolver isso, desenvolver isso, porque a criança ela vai estar analisando. Ela já tem a probabilidade disso. Ela vai estar porque as crianças são espelhos dos adultos, gente. As crianças estão mergulhadas no inconsciente dos pais. Adulto de uma sociedade no meio onde ela vive. Exatamente. Porque tem uma influência, Exato, sem dúvida. Naquelas sociedades que ela faz parte, naqueles grupos que ela faz parte. Então é o grupo familiar, é o grupo da escola, é o grupo do condomínio. Sim. Né? São todos os grupos da qual ela faz parte. Né? Então imagine uma pessoa que não recebeu limite e ela quer porque quer aquilo e não está nem aí se você vai sofrer ou não. Olha as consequências, é preocupante isso. Porque a gente, assim, essa parte também dos pais, do respeito, porque uma criança que ela cresce dessa forma, como a gente está falando, a tendência dela não ser tanto humana, eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, existe um risco muito grande, porque a partir do momento que eu não considero nem meu pai e minha mãe, entende? Pois o que eu posso ser? O que eu posso fazer para ter, como eu já vi alguns casos, né, de crianças chegar a combinar crime e muitas nós outras temos coisas aqui no Brasil o caso clássico que é da Suzana. Que já foi um tempo atrás, mas hoje atual, eu estava assistindo no outro dia uma série rapidamente sobre uma criança que planejou por causa do namorado, né? E realmente aconteceu isso, o assassinato dos pais. Não foi aqui no Brasil, mas é muito preocupante isso, porque são crianças o quê? Frias. Como você falou, elas somente querem compensar, atingir o desejo, que é esse desejo de ter algo, ser, né, imediato, ou que seja, né, que elas não sabem receber, não. Exatamente. Não sabe esperar o tempo das coisas, né? Isso. É esperar o tempo das coisas. Então tá se perdendo isso. E é tão legal, né? É tão legal você, por exemplo, na sua vida, você tem objetivos, aí você vai realizando. Imagine se a gente for realizar tudo de uma vez só, não tem graça. Não tem graça. Porque a nossa vida é movida por obstáculos, processos, por processos, né? Né? De construção de uma conquista, de um sonho. Imagine, você quer fazer uma viagem, e você vai programar uma viagem. É tão bacana, né? Essa coisa da programar viagem. Não, eu quero viajar para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, e você, tipo assim, não tem dificuldade, gente, não tem muita graça. E tem que ter prazer também no processo, porque ele também vai ser dolorido e essa dor ela vai te ajudar a, na frente, você de fato ser mais forte, persistente e ter essa resiliência que você comentou. E assim, só uma observação, eu não estou fazendo alusão nem apologia a você ter dificuldade na vida, não é isso. Ter facilidade também é muito legal. Claro. Ter pessoas que nos ajudem é muito bom. Mas a gente está falando dos extremos. Né, dos extremos mesmo, né, daquela criança que não recebe limite algum, né, que é mimada, que esperneia, que manipula os adultos e aí vai ferir a lei da hierarquia, ela se torna uma pequena tirana dentro de casa, né, e tem a outra questão, né, de você ter muita dificuldade, realmente é complicado.
né? Mas aquelas pequenas dificuldades do dia a dia, isso acaba desenvolvendo resiliência. Com certeza. E resiliência e inteligências. Porque você vai ter, é como um cálculo matemático. Você está ali diante de um problema, você vai ter que parar para, né, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? É igual um bebê que está engatinhando e que vê obstáculos, ela vai tentar passar o obstáculo. E aí, a mãe, né, os orientais fazem isso, né? Os orientais deixam, né? Eles são ótimos. Eles são ótimos, porque aí vai, um dia desse eu vi um vídeo de umas trigêmeas e o pai subiu e elas, uma ajudando a outra, as três, para subir, né? O pai poderia ter pegado, subido cada três para subir. Sim. E uma ajudando a outra. Uma ajudando a outra. E isso, né, desenvolve a inteligência dessas crianças, entende? E eu, por exemplo, eu fui uma criança que eu tive que aprender a ser resiliente, né? E através da, vamos dizer, como se fosse dor, né? Que na verdade eu considero como... Hoje, claro, naquela época sim. Porque meus pais foram separados muito cedo, né? Então eu tive que ficar dentro de casa com meus irmãos. Então eu era uma criança... educando, né, praticamente acompanhando outras crianças. Mas isso me fez também ser líder cedo. Tem um outro lado. Você desenvolveu isso. Eu desenvolvi uma maturidade e uma questão de liderança muito cedo. Bacana. Eu fui também, né? Minha vida começou muito nova. Eu tive muitos ganhos. Né? Então, assim, claro, era a situação do momento. Era o que poderia acontecer para aquele momento, para, né, a necessidade que tinha naquela época na minha família. Então, tá tudo bem. A gente precisa aprender a pegar os momentos, mesmo que não sejam tão confortáveis, difíceis, e trazer aquilo... O que eu posso fazer com isso? Né? O que eu posso melhorar? Hoje, mãe não tem, por exemplo, as mães que criam, a maioria das mães hoje, existem, claro, os familiares completos, né? Pai e mãe dentro de casa, mas é muita mãe solteira. Como é que essa mãe solteira hoje, ela cria uma criança sem o posicionamento do pai? E é o que acontece, que já aconteceu comigo. Algumas vezes meu filho quis se posicionar no lugar do homem, da casa. E é interessante isso, porque aí ele uma entrou psicóloga... Nesse lugar, né? Ele entrou nesse lugar. Ele entrou totalmente. E muitas vezes não como filho, querendo ali, ó, tá meio a meio comigo. Tá no mesmo nível dividindo, que você... né, aquela questão da hierarquia da casa. E é engraçado, tudo bem, é ótimo que ele é um menino, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que saber conduzir, não, filho. Eu sou mãe, né? E claro, em alguns momentos eu vou fazer algum papel como se fosse o pai, mas não sem tirar. O pai é presente, existe, mas não existe com tanta frequência. Entende? Mas ele quis se posicionar. Aí você trouxe uma coisa interessante que eu me lembrei aqui, né? Que são duas questões. Hoje em dia você vê muito. Você vê os pais com as crianças no shopping. Você quer usar o quê? Ah, muita pergunta. Você quer usar o quê? Escolha aí. Ah, não quero isso. Ah, não quero... E assim, é legal, tá? Sim. Até deixar a criança fazer algumas escolhas, porque ela já está aprendendo. Mas tem situações que são os pais que vão ter que dizer. Porque vai a criança que não tem maturidade, eu quero esse sapato aqui. Só porque o sapato tem luz, porque o sapato é assim, mas o sapato é desconfortável. Sim. Ou é um sapato, um tênis que é mais caro do que aquele pai pode pagar. Que acontece e aí o pai vai fazer como? Vai se endividar no cartão de crédito porque tem que fazer o desejo daquela criança? Não, esse aqui é o melhor para você. O que acontece com o celular, né? Com celular. Não, tem crianças pequenas que têm iPhone. Não, o iPhone... porque a escola, a maioria tem, então ela não quer deixar de ter, porque todo mundo tem. Porque todo mundo tem, que aí entra a comparação. Entra a comparação, né? E outra coisa importante também, que as pessoas... Inclusive, eu tive que trabalhar isso com um paciente de 17 anos. Né? Eu tive que chamar a mãe, tive que chamar o pai para a sessão, porque eu disse, eu não tenho condições de ajudar, de fazer isso sozinha. Eu não tenho, preciso da ajuda de vocês. Primeiro, que um adolescente extremamente com transtorno de ansiedade, ansioso e com depressão, com transtorno depressivo. Nossa, que é outro caso também. Transtorno depressivo. Perigoso e que é real, gente. É real. Hoje é real a realidade realmente que está passando. É a realidade. Não tem para onde correr. Tanto de depressão quanto suicídio, né? De suicídio, exatamente. E aí eu precisei trazer, porque esse menino, esse adolescente, é perdido, não sabe para que curso vai fazer o vestibular. Né, perdeu o ano passado, perdeu o ano letivo todo, teve que repetir de ano, né? E assim, não faz nada. Estuda, vai para a escola, chega em casa, fica no celular, não tira um prato, não lava um prato, não varre uma casa, não lava um banheiro.
E a gente tem que prestar atenção nisso. A criança precisa, inclusive é o método Montessori, né? Isso, exatamente. Precisa de tarefas. A criança, a partir de 2 anos, né, ela já pode tirar um prato, botar na mesa. certeza. Ela já pode arrumar os próprios brinquedos, porque você precisa ensinar esse São filho. pequenas obrigações, né? Que ela precisa cumprir Isso. e fazer parte da casa, porque ela faz, Exatamente, existe uma Andréa. moradia É isso e aí nessa que eu quero moradia chegar. tem as contribuições. E é aí que eu quero mesmo que chegar. ela seja mínima, ela tem que ter, porque ela se sente pertencente e também tem a questão de realmente ter que fazer. Ela sabendo que dentro de casa ela precisa contribuir, que é uma ação positiva. E não só que é pertencente, ela é pertencente daquele grupo e ela tem que contribuir para o bom funcionamento daquele grupo. Ela não está ali para ser servida. Porque o que acontece com a construção... Isso é bem importante que você falou agora. Porque como é que começa Os pais erram também... muito aí. Como é que começa também a construção dos pequenos tiranos domésticos? Com certeza. Aquela criança... Eu conheço adolescentes que não fazem nada. São os narcisistas do futuro, né? Também, né? Se tem tendência a desenvolver, sim. Sim. Porque assim, já tem um terreno, né? Ali propício, né? A probabilidade. Então, se tem um teor genético, epigenético, comportamental, né? Se existe ali uma probabilidade para desenvolver, vai desenvolver. Então, assim, como é que você vai educar um filho a ter responsabilidade na vida se aquele seu filho não tira um prato da mesa, não coloca uma mesa, não sabe coar um café, não forma uma cama, quer tudo na mão. Tira a roupa e deixa ali naquele local, não sabe nem levar na área de serviço para botar para lavar. Ou seja, recebe tudo na mão. Então assim... Porque imagina que vai ser um adulto com um comportamento similar, né? E vai ser muito difícil. Convivência e também ele também, em relação ao crescimento da inteligência emocional, pessoal, as atitudes. Isso. É uma pessoa sem atitude, né? Agora, então... imagine um ser desse precisando morar só. Imagine uma pessoa dessa, se os pais morrerem, faltarem de forma abrupta, em uma tragédia. Como é que vai ficar esse ser? Eu vi um card bem interessante, que eram os pais levando as crianças aqui, em cima. Sabe? Adultos com o celular na mão e os idosos carregando. Então, significa o seguinte, a geração de agora, elas estão ficando mais em casa e estão explorando mais os pais. Alguns até não fazem nada dentro de casa, moram com os pais, saem mais tarde. Agora, não, né, saindo um pouco da adolescência, mas existem os adultos já com essa posição, né? Tem. Eu acompanho um caso assim. A pessoa vai fazer 50 anos e não saiu da casa dos pais. E com todo um processo de dificuldade de desenvolvimento pessoal da vida afetiva sexual. Difícil, não é? E assim, e o grande problema aí é que esses adultos, eles não têm uma responsabilidade sozinho. Os pais também têm. E no caso dessa paciente, existe uma relação de dependência muito grande da mãe. Dependência emocional. Emocional, né? A mãe, ela é castradora e ela infantiliza essa filha. Por quê? Porque essa mãe, ela está identificada em um papel só. Né? Na psicologia analítica, a gente trabalha com os papéis, né? Os arquétipos, né? Com a mitologia grega. Sim. Então, quando a gente vai falar dos papéis das mulheres, a gente trabalha com as deusas gregas. Então, essa mãe, ela está identificada totalmente com Deméter, que é a deusa mãe. Sim. Né? É a mãe, é a deusa que infantiliza até o marido, se deixar. É aquela mãezona, aquela que bota a comida pro marido, é aquela que chama o marido de filho, né? Aquela mulher que a Afrodite está recalcada, está na sombra, né? Aquela mulher que anda de camisola, de bob, na frente do marido, que perdeu totalmente a sexualidade. E que é um perigo para o casamento. Que é um perigo. Então, uma mulher, quando está totalmente identificada com a Deméter e ela recalcou as outras deusas, né? Recalcou a Atena, se é a mulher que não está no mundo, não se desenvolve, não ganha mais dinheiro, geralmente recebe pensão do marido ou recebe a própria aposentadoria, né? Não tem mais desenvolvimento da própria sexualidade, né? Então, assim, recalcou a Afrodite. É aquela mulher que vive para casa e vive para os filhos. Então, ela precisa infantilizar os filhos para a Deméter dela sobreviver. Porque que é o caso dessa. Torna o filho dependente. Isso. Né? Então, assim, existe uma relação de parasitismo. Sim, sim. Não é uma relação de troca. Né? É uma relação de parasitismo. Ela parasita a filha parasita ela. Né? E essa filha não se desenvolve. Esse é o grande processo. Essa filha só se desenvolve até um certo ponto. Né? Porque uma mulher que vai fazer 50 anos de idade, que não tem a própria casa, não tem liberdade, é uma mulher que quando sai à noite com as amigas, a mãe fica ligando. É complicado, entende? Realmente. É complicado.
E aí tem, né, o olhar da psicologia é um olhar que ajuda a compreender, né? Exatamente. Mas, Andréa, antes da gente dar continuidade, deixa eu só ler para você aqui. Eu fiz uma breve pesquisa que é importante. Aqui, ó, 1 em cada 4 crianças e adolescentes, voltando para a questão dos transtornos, né? Escutadas em estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, apresentou ansiedade e depressão durante a pandemia. 1 a cada 4 crianças, tá? Estima-se que 3,6% dos jovens de 10 a 14 anos e 4,6% dos 15 a 19 anos sofrem de um transtorno de ansiedade e 1,1% dos adolescentes de 10 a 14 e 2,8% entre 15 e 19 anos sofrem de depressão. Então, é um percentual alto. É muito alto. É um percentual alto, né? Você vê que 1 a cada 4 crianças, né, sofrerem ansiedade e depressão não é uma coisa tão simples assim. E assim, a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% por ano no Brasil entre 2011 e 2022. Tá? Realmente é um fator para a gente... Preocupante. A gente precisa, né, trazer de novo essa questão da família, da responsabilidade familiar. Porque não é assim, hoje eu acho que muitos pais terceirizam tanto a presença, tá? O estado de presença da pessoa, quanto a questão da educação também. As escolas não são as escolas que educam. A escola, ela faz parte da educação, mas é dentro de casa que a gente educa nossos filhos, né? Então é mais como é que se diz? Uma extensão disso, né? Dessa educação. E a educação de amor, a educação dos limites, isso é dentro de casa. Então, Dar limite é amor, gente. Dar limite é amor, exatamente. Existe livro, né? Amar e Dar Limites. Amar e Dar Limites, que é muito interessante, que vale a pena ler. Então, assim, vamos falar agora como resgatar essas crianças, Francis, né? Tipo, o que os pais hoje podem fazer para poder trabalhar melhor essa questão dessa educação para essa geração tão tecnológica? Olha, tem 2 coisas que eu acho assim fundamentais. Primeiro é o exercício da presença, que você vem falando, inclusive. Você já falou isso aí algumas vezes, né? Nesse momento aqui nosso. É o pai estar presente. E durante essa presença, estar mesmo presente emocionalmente. Isso. Porque não adianta você só estar presente fisicamente. Exatamente, tem uma diferença muito grande. É a presença emocional, é a presença espiritual, é sua alma, é seu espírito, a criança saber é sua mente, que você está disponível para ele ela naquele momento. Exatamente, né? E assim, durante essa presença você aprender a dialogar, precisa conversar sobre as coisas. Existe a psicologia positiva, né? Que fala muito sobre isso. Precisa conversar. Então, filho, você está sentindo o quê? Porque hoje é a geração das crianças do quarto, né? Tem esse termo também. Sim, é a geração dopamina, a geração das crianças, os filhos do quarto. Os filhos do quarto, que não quer socializar, né? Isso, fica exatamente. o tempo inteiro exatamente. No quarto para jogar. Esse adolescente mesmo de 17 anos, eu atendi ele na semana passada, e eu perguntei como foi o exercício com o pai, porque eu chamei o pai na sessão presencial, fiquei meia hora com o pai e disse: eu preciso da sua ajuda, porque com a mãe não tinha funcionado, a mãe não tinha noção do que estava acontecendo. Ela disse para mim: Francine, eu não tinha noção do que estava acontecendo, eu não acho que ele está com vício em tecnologia. Eu disse: mas ele mesmo diz que ele está, ele reconhece. Aí, né? E a mãe não percebe. Ele não percebe, ela não percebia. Não percebem, gente. Não percebem. Nem mãe nem pai. Nem mãe nem pai, né? E ela disse não. E aí eu aproveitei o pai, porque eu não tinha tido muito resultado com ela, e trouxe o pai. E o pai, super simpático, disse: o senhor vai tomar o telefone dele 9 da noite. Não, só vai entregar no outro dia para ir para a escola. E a escola está proibindo o acesso ao celular. As escolas já estão proibindo, né? Porque está interferindo na atenção e tal, né? E aí ele me deu feedback de como funcionou. Ele disse: foi difícil. Foi difícil, eu querendo pegar e tal, e meu pai segurou o telefone, não precisou esconder de mim, ele só recolheu meu telefone, eu sabia onde estava o telefone, mas eu não peguei. E eu fiz: e você fez o que nesse período, até a hora de você dormir? Porque assim, exercício de disciplina, você tem que ir pra cama 10 para as 10, porque você precisa de 10, 15 minutos para pegar no sono, porque você vai acordar às 6h30 no outro dia, porque você tem que ter no mínimo 8 horas de sono. Foi o acordo que eu fiz com ele, né? E isso tudo acordado com ele, até porque ele não é uma criança.
criança, ele é um adolescente. Ele é um adolescente. Tem noção, né? Então, que assim, você tá falando com ele precisa estar acordando Sim. comigo, até porque a gente não vai impor, né? Psicólogo não impõe nada a ninguém. Claro. Nós sugerimos os exercícios, nós propomos, né? Um planejamento terapêutico com exercícios. Então, assim, tanto que tem pessoas que não cumprem, não fazem. Ok, é o livre-arbítrio dela, é a escolha dela, né? Então, tudo isso é acordado, é conversado. É uma coisa interessante que ele trouxe para mim. Eu disse, você faz o quê? Ele disse, não, eu vou assistir novela com meus pais e a gente acaba jantando. A gente fica na sala, termina de jantar. Interessante. E em vez dele ir pro quarto, pro celular e ficar até meia-noite, 1h da manhã sem conseguir dormir, ele tá jantando, termina de jantar e tá assistindo televisão com os pais, novela, até integração com a família, porque isso não estava acontecendo. E com muitos lares não está acontecendo, isso. né? E assim, a gente precisa normalizar essas emoções que são consideradas negativas. Até porque a religião não ajuda. A religião diz que é feio sentir raiva, que é feio sentir ódio, né? Vende uma ideia de santidade que não existe. Nós somos humanos e nós temos as emoções básicas como raiva, ódio, tristeza, melancolia, ira. E tudo isso faz parte. Se perceber, né? Perceber quando essas emoções estão atuando, né? Que emoção é essa? Reconhecer a emoção para você depois aprender a lidar com ela. Então, o primeiro passo é reconhecer a emoção. Eu estou sentindo raiva. Isso, sinta raiva. E tá tudo bem. Isso. Agora tem que entender que essa raiva ela tem tempo também, né? Senão vira birra, como você falou, né? Isso. Vira uma outra coisa. Vira né? revolta. Vira revolta, exatamente. Né? E você sabe o que é que acontece? Inclusive acontece conosco. Eu acompanho casos de mulheres, principalmente, que chegam com muita tristeza. Uma tristeza, com certa melancolia. Quando você vai ver o que é que está por detrás daquilo, tem uma revolta, tem uma raiva que não foi expressada. Que está ali há muito tempo Uma guardada. mágoa. Então, quando você não reconhece sua raiva, sua mágoa, e aquilo se transforma em ressentimento, aquilo vai se transformar em tristeza. Exatamente. Então, tem muita doença depois, né? Porque o corpo somatização total. Eu falo sobre isso também. Somatização total. Aí entra, né, a resiliência, mas entra principalmente o ressignificar. Porque você precisa dar um novo significado para isso que aconteceu. Então, é rever a cena, né, o que é a situação. E muitas vezes você vai descobrir que não é nem tão pesado assim. Que, na verdade, é um ponto de vista, uma situação que não ficou clara. Exatamente. Né? E quando você realmente aprende a dar um novo significado, você trabalha isso. Você pode até não esquecer, mas você vai ter um outro sentimento sobre isso e vai ter mais leveza. Até a sua relação pode melhorar com essa pessoa, se ela, né, de repente, dúvida. Às vezes está pouco estreitada. Mas aí você precisa o quê? Ter disponibilidade para um diálogo sincero, olho no olho. Isso. Né? Os pais precisam olhar nos olhos dos seus filhos, precisar acolher, dizer, eu não estou aqui. E a troca de olhar é tão importante, né? Exatamente. Assim como um abraço, né? Então, a gente está ali no momento do abraço, o filho, ele se sente acolhido, ele se sente realmente amado. É muito importante. Eu acho que de tudo que a gente puder falar, a gente tem que trazer o amor. Se uma mãe, um pai, né? A família quer resgatar alguém através do amor. Sempre vai ser através do amor. Por mais difícil que seja a situação, vai ser através do amor. E o amor, ele tem várias facetas. Inclusive, uma das facetas do amor é dar limite para seu filho. É dizer certeza. Não. É frustrar o filho. Precisa ser frustrado. Precisa, né? Precisa. Quantas vezes você foi frustrada? Exatamente. Né? E você se tornou a pessoa que você é. Resiliente, superou dificuldades, né? Consegue dar a volta por cima. Tem coisas, né? Que tem coisas que a gente passa que a gente diz, meu Deus, nem imaginava que eu tinha essa força. Eu nem imaginava que eu ia passar por isso. Né? Por quê? Né? Porque você foi frustrado e porque você ressignificou a frustração. Não, e eu tive que aprender que tem que, levanta e segue. E é assim que a gente precisa ensinar os nossos filhos hoje. Caiu, levanta, continua e tenta de novo. Outra coisa que eu vejo nessa geração de hoje é que eles não querem mais tentar. Desistem muito fácil. Porque estão encontrando tudo fácil. Porque é tudo fácil, tá tudo pronto. Né? Não precisa mais pensar, não precisa mais você se aprofundar. Na nossa época, tudo bem na ser nossa assim, época, raso. Quando a gente estudava na nossa época, a gente só tinha livro, enciclopédia, pra estudar. Lá em casa tinha aquelas enciclopédias. A gente tá se entregando, né? Mas realmente tinha.
Somos jovens. Somos total, jovens, né? Hoje não pega livro para estudar. Pega no celular. Olha, já até no os Google. livros, tá? Do meu filho, eu tava dando uma olhada, é bem poucos assuntos. Não é como antigamente. Não. Que tem muita profundidade. O assunto, ele era uns livros enormes, com muito assunto. Era um tema e o resto você vai ter que buscar. Tudo bem que incentiva a criança a buscar informação, mas é bem mais enxuto, tá, o conteúdo. Você entra no Google, tá muito mais fácil. Isso tem um lado bom, agora com a inteligência artificial, mas... entende? Que é um tema interessante. Que é outro André? tema, gente, que eu vou trazer aqui também em breve, porque hoje não vai dar pra gente falar sobre isso. Mas, assim, né, já que a gente aproveitou pra falar sobre isso, como hoje, além já te perguntei que são as dicas, né? Mas a questão dos pais, quais outros papéis, atitudes, a gente também pode dar, além de dar limites? O que você vê mais, assim? Assim, os pais precisam ter congruência. Gosto muito dessa palavra. Né? Congruência. Porque após a congruência tem o quê? A manifestação da moral desses pais. É aquela coisa do dar exemplo. Precisa dar exemplo. Né? Porque assim, ou você está disposto a educar seu filho, ou simplesmente... A vida que vai fazer isso. A vida vai fazer isso. E vai fazer isso de uma forma muito... Vai ser pela dor, muitas vezes. Muito pela dor. Então, aí a gente toca no assunto que eu gosto muito de falar, que é a romantização da maternidade. Sim. Né? Ai, meu sonho é ter um príncipe, filho. Minha princesa chama meu filho de príncipe. Porque também. meu filho, né? Porque meu filho vai ser meu companheiro, porque vai cuidar de mim. Muitas vezes o desejo de ter um filho é para preencher um vazio em você. Gente, pelo amor de Deus. Em alguns casos, isso é real. Criança não é boneco, criança não é brinquedo. Com certeza. Você escolhe ter um filho, é para a vida inteira. Então a responsabilidade é educar, não é simplesmente criar, não é criar. Há uma diferença entre educar e criar. E educar envolve o seu desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Os próprios pais precisam amadurecer no processo deles, né? Precisam dar exemplo. Precisa exercer a autoridade com equilíbrio. Não é ser autoritário, porque autoritário foi na época da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, que tinha muita violência física, que tudo era resolvido com o cinturão. Também não é o caso, né? Isso cria outros traumas. Muitos traumas. Porque tudo cria crença, cria padrão comportamental. Exatamente. Né? Não é por aí. Não é por aí, exatamente. Então, assim, tem que ter congruência, tem que ter autoconhecimento, né? O indivíduo se conhecer, se desenvolver emocionalmente e estar ali disposto a educar. Você trouxe uma coisa que eu acho bem interessante, que muitas vezes quem precisa estar na clínica fazendo o trabalho é o próprio pai, os pais, né? Então, assim, a gente vê situações de crianças precisando realmente estar no psicólogo, estar fazendo algum tipo de acompanhamento, mas... às vezes começa dentro de casa com os próprios pais. Andréa, eu não atendo adolescente sem antes chamar os pais. Antes até de conhecer o adolescente. O adolescente até vai para a primeira sessão. Mas a primeira sessão é com os pais. Tem que ser com os dois. Você precisa entender o sistema familiar, o que acontece. Sem dúvida. O modelo, né, de cada um. E eu vou dizer uma coisa para você aqui muito séria, que os pais não gostam de ouvir. Mas eu digo isso direto. Não adianta ficar pagando a terapia do filho, da filha, se você não fizer terapia. Porque por detrás do transtorno daquela doença, daquele adolescente, daquele filho, daquela filha, tem os transtornos dos pais. Então a gente tem que olhar, o meu olhar é sistêmico, até porque também sou consteladora familiar. Então o olhar é sistêmico, você não pode, a criança faz parte daquele sistema. Então você não pode tirar a criança e achar que vai ajudar a criança sem olhar para o contexto. É a mesma coisa quando a gente vai olhar com transtorno alimentar. Entende? Quando eu vou trabalhar com transtorno alimentar, né? Quando eu trabalho com pacientes, por exemplo, que vão colocar balão intragástrico, aí já são adultos, né? Que vão fazer cirurgia bariátrica, por exemplo, a família toda tem que estar no contexto. A família toda tem que entrar ali no processo educacional. Tem alimentos que não vão entrar na casa e acabou. E acabou. E acabou. Tem que tomar decisões, né? Tem que ter uma mudança da rotina da casa. Porque já imaginou uma criança obesa que precisa fazer dieta e aí a comida dela é restrita, é só ela que vai comer salada com proteína e todo mundo comendo pizza, todo mundo comendo hambúrguer, todo mundo comendo feijoada, todo mundo lá comendo batata frita e a criança lá restrita, coitada. Pensa aí que situação.
Com certeza. E então, aí não dá. Como você falou, tem que ser o sistema. É o sistema, tem que cuidar do sistema. Tem que estar junto. Então, assim, tem situações que eu digo, não adianta você pagar a terapia do seu filho se você não iniciar um processo psicoterapêutico. Com certeza, é importantíssimo. Então, né? Outra coisa que eu vejo também, que eu usei para ajudar o meu filho, que é além de colocar limites da duração, né, do tempo de uso do aparelho, do celular, eu também coloquei no esporte. A prática do esporte faz com que ele tenha, além de estar fora das telas, mas ele também desenvolva outras capacidades, né? A questão da ação, do movimento, a questão do foco, da disciplina. Isso. Então, o esporte agrega muito, ajuda muito nesse momento, né? Fantástico, fantástico, tá? Estava faltando isso, né? Assim, e aí bacana os pais que se cuidam, que praticam esporte. Sim. Olha o exemplo que eles dão. Né? É exemplo. Com certeza. Né? Que é diferente daquele pai, daquela mãe que não pratica esporte, que não se cuida. Não, desde a alimentação, a leitura, se eu quero que meu filho comece a ler, eu também estar lendo junto com ele. Isso. A oração, por exemplo, eu todo dia com meu filho faço oração. Ótimo. Então, meu filho, ele foi uma coisa que eu fui criada com a minha avó também, graças a Deus. Tive uma avó abençoada, então ela me ensinou que toda noite eu tinha que orar. Massa. E quando acordar também. Então, assim, meu filho, ele conviveu com isso. E eu tenho um vídeo dele muito lindo, que eu meditando, eu já estava em Santa Catarina, ele bem pequenininho, eu tomando banho, aí ele tava lá como se estivesse meditando. Achei a coisa mais linda do mundo. Porque eu ouço música zen, né? E a gente dormia ouvindo música zen. E é engraçado como realmente impacta, né? Então, fazer a oração, aí eu vou na igreja, vou assistir culto, porque eu sou muito, né? Vou pra todo lugar. Quer do bem, eu tô indo. Eu levo ele não quer ir. Eu digo, não, você não é escolha. Você vai, porque tem um lado espiritual que eu quero que você conheça. E existe Papai do Céu, que a mamãe gosta e é o que nos protege. E aí eu começo a inserir ele também nesse contexto. Daí você me lembrou uma coisa muito importante, que tem essa questão do esporte, é fantástico, é essencial, até porque o esporte, ele é um aliado no tratamento, além da meditação, da prática meditativa, da prática da yoga, né, que é com bom meditação. também para as crianças Fantástico, demais, fantástico. principalmente essa que geração. ajuda a desacelerar. Desacelera, exatamente, porque a mente está ali o tempo inteiro, muita informação. Exatamente. Tem a prática do esporte, né, que com o esporte você produz dopamina, produz endorfina, produz os hormônios também. Que vai ajudar nos transtornos de ansiedade e depressão, tá? Então faz parte do processo de tratamento, né? Porque para tratar a ansiedade e depressão não é só terapia, não é só psiquiatra, medicamento, né? Nós precisamos de uma rede de apoio, nós precisamos de técnicas multidisciplinares. E aí entra a educação física, entra, né, o esporte aí, né, para ajudar. Mas tem a outra coisa aí que é a prática religiosa. Né? Você lembrou uma coisa fantástica, porque inclusive tem estudos que comprovam que adolescentes que iniciaram a prática religiosa sendo levado pelos pais, independentemente da religião, seja católica, umbandista, espírita, evangélica, não importa sua religião, né? Porque isso tem que ser respeitado, né? Essas crianças, os jovens, eles têm uma probabilidade muito menor de se relacionar com drogas do que aquelas crianças que não são encaminhadas na religião. Existe um estudo que prova a diferença. Né? A estatística, né, das crianças que se encaminharam na religião é muito pequena. Porque das isso que se envolveram. Tem a ver com valores, princípios, né? Então a gente começa a construir esse viés que é super importante na família. E a questão do caráter também, isso, né? Caráter, né? Então a criança que ela sabe que tem esse fator religioso, que tem a questão do respeito à família, da hierarquia, ela vai ter uma atitude diferente perante tudo. Ao outro, a ela mesma, ao mundo. O olhar para a vida, né? Isso sim, eu acho que é uma forma, vamos dizer assim, positiva, né? De se criar um filho, né? E o olhar para a vida, né? O que é a vida, né? O que é que nós somos, né? Ah, vou ali experimentar uma droga. Tá, se eu tô morrendo. Hoje mesmo eu fico muito preocupada com o uso dos vapes, né? É um negócio, o cigarro eletrônico. É um negócio... É um negócio assim, gente, é triste isso. É triste porque eu vejo, inclusive, no meu condomínio, adolescentes usando. Infelizmente. Né? E além de ser porta para outras drogas, né? Assim, é muito perigoso. E assim, eu tô usando isso aqui, tô de boa, é gostoso, porque dá prazer, por isso que vicia, porque dá prazer, né? Mas assim, e o seu corpo? E a responsabilidade com o seu corpo? Com a sua vida? O que é que você pensa sobre a vida? Então, essa questão do encaminhamento para a religião traz um sentido da vida, né?
né? Um olhar de responsabilidade pela vida. Eu vou trazer mais um exemplo da minha vida. Eu, por ter esse, né, como é que eu posso dizer, esse prazer de ser criada com vó também. Minha avó teve uma participação muito forte na minha vida. Me deixou, eu brinco, né? Menina amarela. Então eu tinha coisas que eu não fazia, eu não queria. Sim. Por quê? Criação com vó, né? Meus pais foram separados e tal, mas eu tinha minha avó como base de exemplo. E muita amorosidade, muita religiosidade também. Então, assim, eu não tinha coragem de fazer certas coisas, porque eu respeitava a minha avó, entende? Então, assim, claro, não era meu caráter de experimentar, por exemplo, drogas. Eu já tive situações de estar ali e eu falar, não, eu não quero. E o grupo tá querendo fazer uma coisa e eu não fazer justamente por isso. Porque a minha base familiar, ela me dava essa segurança de falar, filha, isso não é o caminho. E eu escolhia seguir aquilo que eu fui, né, treinada, educada para seguir. Então, que são os valores, sabe? Os princípios eram muito fortes. As crenças, entende? Que você construiu, né? Então, a gente precisa trazer esse alerta para os pais, porque é importante hoje no mundo que a gente está, que com essa velocidade de informação, tudo muito, como é que se diz? Que não é profundo, é raso mesmo, superficial, né? Então a gente precisa trazer isso. Exatamente. Eu acho que é um resgate interessante para os jovens, trazer os valores, os princípios, falar o que é família, falar o que é exatamente essa hierarquia que tem que ser obedecida, mas tem que ser respeitada e tem que ser amada. Tem que ter isso, né, Francis? Exatamente. Bem, a gente já tá um pouco no nosso horário, assim, foi uma delícia falar com você. Eu quero te convidar novamente, tá? Sim. Pra gente estar aqui trazendo outros assuntos, falar também de crianças, de educação, né? Porque é importante, tem muita coisa pra gente falar. E eu quero que você traga uma mensagem hoje para os pais que estão em casa, mãe, pai, que tem lá seus filhos, né? Não só falar desse lado que a gente trouxe um pouco de medo, mas é um medo de alerta, mas também uma palavra positiva, né? Motivação que você tem aí para trazer para os pais. Eu quero encerrar aqui né? essa conversa aqui de hoje dizendo para os pais para eles não terem medo, tá? Tenham coragem em exercer uma autoridade, conquiste essa autoridade, tá? Não tenham medo de dar limite para seus filhos. Porque o amor transforma e limite é amor. Limite é amor. Né? Amar então, é dar limites. Amar então, é dar limites. A gente precisa dar limite para os nossos pequenos, para se tornarem adultos incríveis, saudáveis, né? Exatamente. Isso é o melhor que a gente pode fazer para eles. Então, não é dinheiro, não é aquela compra, né? Aquela viver no mundo só entregar presentes. É mais do que isso. É exemplo, estar presente estar também. presente, mas também se dedicar a esse tempo de valor na educação. Exatamente. Tá? Não só estar presente, mas é importante que a gente eduque e que seja principalmente traga os valores, os princípios da família, né? Exatamente. Porque isso a gente, sem dúvida, vai formar aí futuros adultos e mais do que nunca seres humanos de verdade. Com desenvolvimento de empatia, de simpatia, inteligência emocional que você trouxe. Exatamente. Autoconhecimento. Aí a gente vai ter uma sociedade realmente melhor, né? Saudável, não tão fria, né? Exatamente. E não tenho medo de pedir ajuda. Peçam ajuda. Se perceber que tá ali, que não consegue dar conta sozinho, peça ajuda. E isso vai impactar demais nos relacionamentos, porque hoje a gente vê dificuldade de relacionamentos, que é outro assunto que eu quero falar aqui de relacionamento atual. Homem, mulher, os relacionamentos, essa dificuldade. Por isso. Justamente porque a infância ela tem um peso muito grande. Muito grande. Porque hoje a gente está falando de adultos, mas que já foram crianças ou mimadas, ou que não tiveram atenção, que não tiveram limites. Falando de adultos que tem uma criança interna ferida, que não é cuidada, que não é acolhida. Próximo assunto, aguardem. O próximo assunto, adulto, cuide da sua criança ferida. Exatamente. Gente, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por esse dia, por esse momento. Muito bacana. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque esse é o Vida em Equilíbrio, é contribuir, é trazer realmente o que está acontecendo, a realidade, mas de uma forma assim, de solução, né? De uma forma também com um olhar mais otimista e principalmente de fazer com que a gente seja a mudança, porque a mudança somos nós, a gente não pode esperar só do outro, a gente tem que ser a mudança. E a Vida em Equilíbrio traz exatamente essa mensagem de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, podcast Vida em Equilíbrio, curtam também e compartilhem. E também a Band Bahia, estou lá no YouTube, nesse canal, para vocês assistirem, curtirem e seguirem.
Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Vida em Equilíbrio, um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar, para inspirar pessoas e transformar vida. Juntos vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas às 18 horas no YouTube da Band Bahia e no meu canal podcast Vida em Equilíbrio com Andréa Cunha.